Call is now being recorded. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que esse estudo ele é promovido e organizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. E nós gostamos sempre de colocar aqui no início que esses estudos eles são transmitidos ao vivo, hoje, inclusive, no dia 4 de agosto de 2023. É uma sexta-feira e nós sempre transmitimos às 19 horas. E aquelas pessoas que nos assistem agora, talvez muitos assistem nós pelo canal do YouTube e pelas mídias, se ela quiser participar ao vivo, é só entrar lá no site nosso, www Senhor, se inscrever lá, receberá um link, um grupo de WhatsApp, e ela poderá participar ao vivo conosco, todas as sextas-feiras. Assim como entrando pelo site, vocês vão ver lá que tem outros estudos, tem o estudo da Revista Espíritas, da Revista Espírita, que é feita aos sábados à tarde, às 14h30, também pode ser assistido ao vivo, bem como todas as outras programações da casa. Nós estamos hoje dando continuidade ao estudo, nós estamos no estudo número 21. Esse estudo, ele hoje que nós estamos entrando aqui, no capítulo 8 da segunda parte, e hoje nós estamos entrando num tema bastante interessante, no capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. É bem interessante que esse é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, né? E o primeiro tema, inclusive, dentro desse tópico, desse capítulo, é o sono e os sonhos. Esse item aí, os sonos e os sonhos, se a gente analisar, ele sempre despertou interesse para a humanidade, desde os seus dos tempos primórdios, né? Quem nunca viu falar da história de José, né? Ele foi deixado no deserto, depois foi acolhido pelos egípcios, e aí ele interpretou os sonhos, né, que tinha lá o faraó, e aí ele se tornou um grande líder naquela época, né? Que ele interpretava os sonhos. E assim vai, sucessivamente, se a gente olhar o Velho Testamento, está cheio de interpretações de sonos e sonhos, né? Sempre existiam essas pessoas que faziam seus próprios rituais aí, tentando sempre interpretar essas questões, né? Sempre chamou a atenção da humanidade, desde que a humanidade, nós conhecemos a humanidade, ela sempre teve bastante interesse. Então vamos ver aqui agora, dentro da doutrina espírita, né? Então ela começa na questão número 400. Aí o Kardec faz uma pergunta para os espíritos, referente ao tema. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E os espíritos respondem. É como se perguntasses se ao encarnado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Na 401, Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Vamos em frente, vai ficando mais interessante, cada vez mais as perguntas, né? O Kardec tinha essa capacidade, né? Tanto é que ele é preparado, porque ele ia querendo, vamos dizer assim, tirar o máximo possível sobre o tema que ele propunha, né? Então, para 402. Como podemos julgar a liberdade
A resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e poder por ser em comunicação com os demais espíritos que deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. É bem profunda as suas respostas, gente. O espírito continua. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis a responder a estas perguntas, que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? É verdade, né, gente? Todo mundo faz essas perguntas mesmo. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Né? Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas quando volvem morrendo na terra ao mundo espiritual. Ainda essa circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados. Olha que ele colocou ali, né? Ele colocou tudo isso aí, essas condições, aos espíritos elevados. E aí ele continua. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, aos mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quizás mais baixos dos que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração, aqueles que acabam de passar 8 ou 9 horas de aventuras ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo
que os entes com que antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberes que muitos têm que os amam. Eles querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Olha essa colocação aqui, né? O sono influi mais do que supondes na vossa vida. Depende aonde que você vai, né? Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Diz Deus que, indo de estar em contato com o vício, pudesse eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus abriu para que possam ir ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Agora vai falar sobre o sonho, né? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias vistos enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta, a sua partida ou no seu regresso, acrescida do que resulta, do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Olha aí, gente. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonho, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vos a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida, e que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonho, nos de que vos lembrais, do contrário, caereis em contradições, em erros honestos à vossa fé. Olha aí a primeira abordagem sobre os sonos e os sonhos, né? Mas o Kardec continua dentro disso aqui. Agora ele faz um comentário, né? Como sempre ele fazia, ele faz um comentário sobre isso, né? Então agora é o comentário de Kardec. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa
e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, e que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teria. Né? Bom, aí o Kardec vai continuando perguntando, né, gente? Esse tema é um tema muito abrangente, que interessa muito, né? Então ele pergunta na 403. Primeiro é uma pergunta que todo mundo faz, né? Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos respondem. Em o que chama sono, só há repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer nesse mundo, quer em outro. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Aí está a explicação, né? E na 404, essa também é uma coisa muito interessante, né? Porque quantas e quantas pessoas não vivem disso, das interpretações, né? Então, o Kardec pergunta na 404, que se deveis pensar das significações atribuídas aos sonhos? Aí os jogadores do bicho, né? Sonhou em tal coisa, que bicho que vai dar e tal. Tá cheio por aí, né? De gente tentando adivinhar esse significado. Sonhei com tal coisa, então você joga no bicho tal, né? É cheio. Então, os espíritos respondem, os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores de Buena Di. Pois for absurdo crer que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a fim de avisá-las de que elas estão a elas o que está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Pergunta, né? Quando tem certeza de que o que viste realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo, se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? E na 405, Kardec continua. Acontece com frequência ver-se em sonho coisas que parecem um pressentimento,
e afinal não se confirma. O que se deve atribuir isso? Pode suceder que tais pressentimentos venham a confirmar-se apenas para o espírito. Quer dizer que esse viu aquilo que desejava. Vou repetir. Quer dizer que esse viu aquilo que desejava. Foi ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê aparência do que se deseja ou do que se teme. A mente vai interpretando, né? Isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre com a ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Isso é bem comum, né? A gente fica com foco em alguma coisa. Aí a gente sempre fala que as pessoas focam só nas coisas do mal, do mal, do mal. Tudo que ela vê, a mente dela já vai ir para aquela linha, né? Então, isso é bem interessante, essa colocação mesmo, que isso realmente acontece, né? Na 406. Quando em sonhos vemos pessoas vivas, muito nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não é isso por efeito da imaginação? De que absolutamente não cogita, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos das pessoas vêm visitar o teu sono. O teu os vai visitar, sem que saibas sempre o que eles pensam. Ademais, não é raro atribuir-lhes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se deu ou está dando em outras existências. Continua, né? 407. É necessário o sono completo para a emancipação da alma? A emancipação do espírito, né? A resposta é bem clara também. Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita a todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja prostração das forças vitais, os espíritos se desprendem, tornando-se tanto mais livres quanto mais fraco for o corpo. É interessante esse relato aí. Eu tive uma experiência bem parecida já uma, duas vezes, e eu tenho vários relatos de pessoas, de caminhoneiros, motoristas principalmente, que dirigindo, de repente, sai da consciência, né? Quando você se emancipa. E é interessante que existe uma coisa assim de preservação que a pessoa consegue chegar no lugar. Aí a pessoa, quando vê, ela acordou e está lá em tal lugar, totalmente diferente. Né? Então, a gente tem vários relatos assim, de pessoas. Eu tive um exemplo uma vez, um dia que estava bastante, não fiquei preocupado, mas estava bastante focado. Eu ia indo para a casa espírita, tinha trabalho à noite, no grupo mediúnico, dirigindo, e aí eu descia sempre, voltava pela Kennedy, eu descia pela Kennedy do portão, sentido aqui para o centro ali, passando em frente ali no antigo extra ali. E aí eu sempre via ali, eu tinha que virar, que eu tinha que pegar ali a 24 de maio e virar para minha entrada, para depois pegar a Chile ali. E aí quando eu vi assim, não sei, quando eu vi assim, não vi mais nada, quando eu vi, estava lá embaixo, já na Chile, lá embaixo, teve quase uma última, retornei de novo, não sabia nem onde é que ele estava, aí eu me toquei, aí eu, falei, puxa, tem que voltar, voltei. Incrível que pareça, eu tinha que virar de novo à direita para entrar. Passei direto, sem saber, quando eu vi, estava chegando de novo, quase lá no portão, lá em cima, lá de novo, lá pela Kennedy. Aí a gente fica falando assim, olha como é que é, e a gente não sabe, e outras,
sem provocar nenhum acidente, sem nada, simplesmente parece que dá um lápis, é isso que ele está falando, parece que a gente fica meio pensando em alguma coisa, como se tivesse, e você entra nisso. Então, se a gente pesquisar isso, a gente vai ver vários relatos de pessoas que contam isso, né? Algumas pessoas, quando veio, estavam em determinado lugar, não sabia por quê, então entra, parece que nesse estado de emancipação, em outra dimensão, é que nem ele fala no começo ali, nós não sabemos direito como é isso funciona, mas acontece, então é que a gente não dá muita atenção, mas se vocês prestarem atenção, sempre vão ouvir histórias disso aí, né? De pessoas que viram, parentes que viram, conversaram durante os e lembram, né? Bom, aí o Kardec faz uma pequena observação aqui, ó. É assim que a sonolência, é assim que a sonolência ou simples torpor dos sentidos representa frequentemente as mesmas imagens do sonho, quer dizer, que dá a mesma coisa do sonho lá, né? Bem interessante. Vamos dando continuidade, esse tema é bastante interessante, né? E a gente pesquisar isso vai ter bastante histórias para a gente analisar aí. E qual é a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente, que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Olha aí, ó. Olha a pergunta que Kardec faz. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmo palavras pronunciadas distintamente, e que nem o nexo tem com o que nos preocupa? O Espírito responde: é fato. Houve até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer comunicar. Olha aí as pessoas que têm mediunidade, né, gente? A 409. Outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecido, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, cujas mínimas particularidades percebemos. E aí, efeito de visão ou da imaginação? O espírito responde: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Quer dizer que não houve um sono aí, né? Na 410, dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordam as ideias. Vou repetir de novo. Dá-se também que durante o sono, quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acordem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-la. De onde vêm essas ideias? Olha o que está falando aí, né? Provém da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Aí o Kardec faz uma pergunta A sobre aquela pergunta ali. E é bem interessante isso mesmo, né? Que o Kardec parece que ele vai responder aquilo que a gente fica pensando, por que você não lembra? Então ele pergunta lá, de que servem essas ideias e esses conselhos? Desde que, por esquecê-los, não os podemos aproveitar. É, uma pergunta bem lógica, né? Aí os espíritos respondem: essas ideias, em regra, mais dizem a respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que, comumente, o espírito as esqueça,
quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, cortar-lhe-ão como inspiração de momento. Estando desprendido, 411, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede de ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data que virão a morrer. É bom sempre a gente relembrar aqui, por isso que é importante ler os textos anteriores aqui que nós estudamos aqui, que ele coloca as questões lá bem claras, lá que os espíritos mais evoluídos conseguem essa, vamos dizer assim, essa interação maior com os espíritos benfeitores, tudo, e depois ele coloca que, em regra geral, né, nós mudanos temos muita dificuldade nisso, né? Daí ele coloca tudo aquilo lá, porque senão a pessoa vai entender que todo mundo pode prever isso aí, mas não é bem por aí. Por isso que a gente tem que entender bem o texto desde o início ali, quando foi colocado, né? E na 412. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Pode, pois coisa espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo no poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, principalmente se nós somos, que como é nós que estamos naquele intermédio ali, no meio ali, que nós vamos em lugares aí, né, mais agitados, vamos dizer assim, vai fatigar sim. Por isso que às vezes a gente chega nos dias e está bem cansado, né, gente? E aí ele continua nessa questão ligada à emancipação, né? A emancipação do espírito, né? No corpo físico. E ele faz um outro item aqui agora. Visita espírita entre pessoas vivas. Na 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? O espírito responde. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência. Porquanto o homem não vive duplamente. Né? A 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? E o espírito responde, certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase toda noite fazeis essas visitas. De novo Kardec. Que utilidade pode elas ter se as olvidamos, né? Não lembramos. De ordinário, ao despertar, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Então, eu já tive uma experiência assim também, vão acordar. Uma época nós estávamos estudando, não lembro se era Memória e o Tempo, uma obra, um livro, estudando e tinha muitas perguntas, muito questionamento, e não tinha respostas. Aí um dia, à noite, eu estava estudando aquele livro, estudando ali, e dormi.
Aí, no outro dia de manhã, quando eu acordei, aí eu só sei assim, que veio claramente tudo. Assim, aí eu falei, puxa vida, tenho que falar para o pessoal agora que me calhou isso aqui. Eu sei tudo certinho, né? É como se tivesse uma explicação que eu conseguisse entender. Era coisa ligada a essas questões do futuro, né? De memória e o tempo, que passado é futuro, que é muito confuso isso, até hoje é confuso isso para mim. Aí eu falei, puxa, agora eu sei. E saí. Acredita, depois que eu saí, que comecei o dia a dia, fazer as minhas questões, não lembrei mais nada do sonho. Então, às vezes acontece isso, né? Parece que naquela hora que eu estava ainda meio acordado, meio dormindo e meio acordado, eu lembrava tudo. Aquilo me deu assim, eu fiquei uma alegria. Falei, puxa vida, eu lembro disso, de eu ter dito isso. Aí, pensamento, falei, puxa, agora eu sei, agora. Ih, depois eu vou lembrar. Aí eu sabia que eu tive essa experiência. E aí, a gente estudando isso aqui, a gente percebe que isso pode acontecer. Que muitas vezes não é importante naquela hora, mas aquilo serviu, né? Tanto é verdade isso, que às vezes a gente estava estudando outras questões, buscando, quando você via, você pegava um livro, vai abrindo um livro, quando vê, você abre o livro, bem naquele tópico, um livro totalmente diferente, um amigo te dá um livro, aconteceu isso, uma pessoa pegar e me dar um livro, falou, passei no sebo lá, então encontrei esse livro para você aqui, que é ligado à questão do magnetismo. Quando eu abri o livro, falei, puxa, esse era o livro que eu estava querendo ler, procurando um livro para estudar, que me calhou. Então tem várias questões assim que a gente não lembra, mas a gente sabe que aconteceu algumas coisas, né? Essas intuições que a gente tem, é nisso que ele está falando, né? São ideias que adquirissem as corporações que, com o tempo, ele vai colocar. E ele continua perguntando, ó, 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero essa noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isto. Vamos ver o que os espíritos respondem. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto a mostrar a fazer o que o homem resolveira, porque a vida deste pouco interessa a seu espírito, uma vez que desprendido da matéria. Isso com relação aos isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente, claro, né? Elevados espiritualmente. Os outros, vamos dizer, nós, né? Passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizam, ou se mantêm inativos. Ó. Podem, pois, suceder, tais sejam os motivos que isso o induzem, que o espírito vai visitar aqueles que desejam encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato dele querer quando desperto, né, gente? Na 417. Podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar-se assembleias? Sem dúvida alguma. Ou laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir-se desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Aqui ele coloca feliz de estar junto, mas mais para frente ele vai colocar isso também. Às vezes se reúne aqueles que querem fazer o mal também, né? Aonde que você vai, de acordo com a tua sintonia, né? Então o Kardec faz aqui uma observação dele, né? Pelos termos antigos, você deve estender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuições das ideias que aurimos nesses colóquios. Nós ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. É um tema bem interessante isso mesmo. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia despertar, ter dele a intuição? Com o espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e reconhecer-lhe a sorte. Se ele não houver sido imposto por prova,
crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, a gente já ouve alguns casos, assim, de pessoas que colocam, né, que a pessoa está sumida, aí vem aquela pessoa, não, ele está vivo. Quer dizer, a pessoa tem esse pressentimento. Eu já ouvi esses casos também, e a pessoa realmente estava viva, né? Ela não sabia de onde que vinha, mas tinha esse pressentimento. Eu já vi histórias parecidas com essas, assim. Agora, um outro ponto muito importante também colocado aqui. Transmissão oculta do pensamento, na 419. Que é o que dá causa a que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Isso é bem interessante também, essa pergunta, né? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora, bem, quando se dá ao despertar, o espírito lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis com a ideia paira no ar, usai de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuíram para propagá-la. É interessante isso, se a gente vê a história das grandes invenções, vamos falar assim, do avião, sempre existia outro e outro fazendo junto, né? Outras pessoas trabalhavam, quer dizer, existia essa ideia, e assim outros inventos que acontecem, ele não acontece só numa região, só num lugar, né? Por mais que aqueles se aprimoram e melhoram ela, mas normalmente ela sai em vários pontos, né? Parece que quando tem uma ideia ser trazida para o mundo terreno, os amigos espirituais que se propõem a isso, eles não dão uma exclusividade absoluta para um determinada, né? Tem aquelas pessoas que se destacam mais, que evoluem mais as ideias, mas sempre vai ter um outro similar em todas as linhas, né? Quando a gente fala assim do, do telefone, do rádio, sempre existia outras pessoas trabalhando simultaneamente junto com essas ideias, né? Ela se divulga antes no mundo espiritual, né? Ó, aí o Kardec faz a observação assim: desse modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outro espírito malgrado nosso, o que constitui objeto de nossa preocupação em estado de vigília. Muitas vezes o cara inventou aqui, quando ele vai no mundo espiritual, ele libera. Aí tem a questão do pensamento, que ele está colocando ali, né? Na 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Os espíritos não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todo lado. Segue-se que pode comunicar-se com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Olha o que está dizendo. Tem pessoas que estão em vigília, tudo aqui, mas o pensamento consegue, né? Na 421. Como você explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos aos corpos. Tem pessoas que têm isso mesmo, né? Tem pessoas que estão perto da outra, parece que o que o outro vai falar já sabe de antemão, né? Eu já vi isso em questões de casais, né, que são tão similares às ideias que antes de um fazer uma coisa, o outro já está fazendo, né? Quer dizer, que tem uma questão de pensamento muito ligada junto, né? O que ele fala, simpático, né? Aí o Kardec faz uma observação sobre isso. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa que duas pessoas se vejam, compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, que é o pensamento, né, gente? É que às vezes a gente fica focando tanto no nosso corpo físico aqui, que é o corpo, e nós esquecemos que nós somos espíritos que estamos usando o corpo, né? Quer dizer, nós
Nós apenas temos um corpo aqui que está restringindo essa nossa liberdade tudo aqui, mas nós somos espíritos. Né? Então, essas faculdades, elas estão ali nossas, só que estão, vamos dizer assim, adormecidas, dificultadas pelo corpo físico. Né? Agora, esse aqui também é outro tema bem interessante, dentro desse tópico da emancipação, que é a letargia, catalepsia, mortes aparentes, né? Aí todo mundo já lembra sempre da história do Lázaro, e assim vai muitos outros casos. Né? Na 422, os letárgicos e os catalépticos em geral, ouve o que em derredor se diz e faz sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos ou pelo ouvido que tem essas percepções? Não, pelo espírito, não é pelos olhos, é pelo espírito, né? O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Aqui também, se a gente fazer pesquisa, a gente vai perceber várias histórias, essas histórias aí das quase mortes, né? De pessoas que entram nesses estados de comas, que mais ou menos entra nessa linha, e as pessoas conseguem lembrar, conseguem ver, aí às vezes as pessoas chegam ali, está fazendo oração, está fazendo tratamento, ela consegue perceber que as pessoas estão se comunicando, né? Mais ou menos nessa linha que ele está entrando aqui, né? E o Kardec, por quê? Por que é o espírito? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, porque então o corpo já não funciona. E, no entanto, o espírito se mostra ativo. Não é? 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, ou laços que prende um a outro integral, se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Um homem aparentemente morto volve à vida. É que não. Eu vou repetir aqui. Ó. Um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completamente morte. Então é bem entender isso aí, né? Que não existe essa questão que morreu, não morreu, ele estava vivo ainda. Né? Isso a gente ouve muitos casos, recentemente eu ouvi casos de pessoas que já estavam na preparação no hospital, dada como morte, de repente ela se mexe e está viva, né? Que é bem nessas situações. Né? Hoje, cada vez mais, a medicina vai se aprimorando aí para critérios aí de identificar exatamente essa morte, né? Fala da morte cerebral. Ainda há muita dúvida, mas antigamente era muito pior, né? Porque antigamente as pessoas não tinham hoje esses equipamentos que medem aí, né? Então, há relatos aí de pessoas que eram enterradas, que estavam em estado de letargia aí, parecendo morto e tudo, e não estavam vivas, né? Na 424, por meio de cuidados dispensados a tempo, pode relatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida de um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrida? Olha essa pergunta, hein, gente? Sem dúvida. E todo dia tem prova disso. Aí, olha agora aí, ó. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, que restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Não é, gente? Aí o Kardec faz uma explicação sobre isso, né? A letargia e a catalepsia derivam-se do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Difere-se uma da outra que na letargia
a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte, então é letargia, né? Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente e que torna inconfundível com a morte. Então, a diferença está bem claro aí, né? A catalepsia, né? Ela fica localizada, que pode ser uma parte ou mais ou menos é o braço. Algumas pessoas, alguns magnetisadores, algumas pessoas fazem experiência com isso e conseguem induzir fazer isso, né? Que a pessoa fique com o corpo, com a perna, com a parte do corpo, né? Ó, a letargia é sempre natural. Ó, a catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada subitamente pela ação magnética. É isso que eu falei para você. Então, eu já vi casos aí, pessoas que fazem cirurgias e fazem algumas coisas assim, fazem alguma experiência que ela consegue. Antigamente, que não tinha os recursos de anestésico, né? Então, para fazer uma cirurgia, eles utilizavam desses recursos, os magnetizadores que conheciam, que tinha essa força, deixava ali aquela parte, aquele local que ele ia fazer ali, totalmente sem sentido, né? É como se fosse uma anestesia mesmo. Bom, gente, era isso que eu preparei para hoje. Eu acho que aqui foi um estudo até bem interessante. Foi até um pouquinho longo, né? E convido a todos aqueles que estão assistindo para voltar a semana que vem, porque a semana que vem nós vamos entrar já no sonambulismo. E aqui ele começa com a primeira pergunta, até para vocês já ficarem se despertar, o sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicá-lo, né? Aí a parte do sonambulismo nós vamos entender um pouquinho mais aí essa questão, é um tema bem interessante, principalmente os magnetizadores utilizam muito desses recursos, os magnetizadores antigos trabalhavam muito isso, né? Então no próximo estudo nós vamos falar um pouquinho mais, vamos dar continuidade a esse tema, falando um pouquinho sobre o sonambulismo. Tá aí, gente, o que eu tinha preparado para vocês. Tema bem interessante. Alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de colocar alguma questão sobre isso? Bem legal, né, para a gente estudar, né? Acho que vale a pena a gente reler novamente, estudar, porque eu acho que responde muitas coisas para a gente, né? Pode falar, Leda. Bem, acho que foi uns 15 dias que tiraram um homem, né? Já tinha sido enterrado e descobriram que ele estava vivo. Chegaram a tirar, foi para o hospital, mas depois ele morreu realmente. Eu acho que foi uma dessas coisas, né? Então, existe, isso pode acontecer sim, mas existe casos assim dos indianos, algumas pessoas que fazem uma experiência, que eles ficam dentro de lugares totalmente fechados, sem ar, sem oxigênio, sem nada, ficam por dias, semanas, eles conseguem entrar num estado desse aí, através do auto-hipnose dele, magnetismo, não sei como é que funciona isso, e depois retornar ao corpo físico, né? Então nós sabemos vários relatos de pessoas. E eu acho que até um meio de preservação, quando ela entra num estado desse aí, numa situação dessa, muitas vezes a pessoa entra nesse estado ali de catalepsia, ali, de coisa ali, fica ali, né? Mas se ele desencarnou depois, é porque ele tinha que passar por essa experiência, não teve como, né? Saiu, né? Mas pode ocorrer sim, tem muitos casos. Assim, se a gente, por isso que eu coloquei durante o estudo, se a gente fazer essas pesquisas aí, que a gente às vezes vamos dizer assim, não presta atenção, né? Mas se você fazer pesquisa aí, tem relatos de situações parecidas com essa, né? De pessoas que estavam já tinham dado como mortas, já estavam no necrotério, já se preparando para coisa lá, de repente volta de novo. Recentemente aconteceu, acho que não sei em Curitiba, teve um caso assim, que a pessoa estava lá e depois voltou e continuou a vida, né? Quantos e quantos casos tem por aí, né? Então, E agora o mistério de por que isso acontece, por que aconteceu, vamos entender porque tinha que passar por essa experiência, né? Não sabemos, né? Mas existe, existe. E são coisas bem interessantes, né? Mais alguma dúvida? Alguma questão?
Seu Pereira, e nessa questão de quando eles falam assim, desencarnou antes da hora, porque esses dias a gente sempre eu pesquiso muitos vídeos e aí eu acabo ficando um pouco confusa em relação, porque vem de algumas certas, digamos assim, alguns famosos que falam, olha, veio um espírito e contou que desencarnou antes da hora, que isso acontece no plano espiritual, que muitas vezes poderiam ter sido evitado. Olha, veja bem, aí quando tem que entender o que está querendo dizer, porque, veja bem, uma pessoa, às vezes, o suicídio, a pessoa está provocando essas perdas vitais que pode estar antecedendo, vamos dizer assim, adiantando a sua partida no mundo espiritual que ele está provocando, né? Porque ele está desgastando, porque o nosso corpo é uma máquina qualquer. Então, nós estudamos lá no comecinho do Livro dos Espíritos, no estudo, quem acompanhou nós, que fala sobre essas coisas dos corpos vitais, ele dá esse exemplo do relógio. Então, tem órgãos que você tirou um órgão, o nosso caso é o coração, ele fala dos outros órgãos também. Ele colocou ali, a pessoa vai desencarnar, né? Agora, antes da hora, depois da hora, é muito difícil de entender se era isso. Talvez se ele passou pela experiência, se ele provocou, tudo tem consequência. Por exemplo, às vezes a pessoa tem que passar por uma situação de uma morte violenta, que foi uma experiência, que ela escolheu até no mundo espiritual quando vinha aqui, que o desencarne dela seria de uma maneira violenta. O que pode acontecer, num fato na hora ali, acontecer um tiro, um acidente de carro, uma coisa qualquer, quando você fala, foi antes da hora. Não sei, talvez ali, que ele está dizendo ali, que ele teria planejado, tinha um planejamento, vamos assim, reencarnatório, onde que ele teria que prolongar muito mais, mas por algum motivo ou outro, antecipou antes. Mas quem somos nós para questionar perante a justiça divina? Por que permite isso? Né? Permitiu por alguma coisa, né? O que a gente tem relatos assim na literatura de pessoas, por exemplo, que estavam programadas para desencarnar em determinada época e devido a algumas circunstâncias de estudo ou de algumas missões extras que poderiam ocorrer, ou a pessoa melhorou bastante aqui, foi dado uma outorga para ela, falou, olha, vai ficar mais um tempo. A própria literatura conta alguns casos disso, né? Como também tem algumas partes que contam que, por exemplo, alguns espíritos que já têm um grau um pouquinho mais elevado, que veio assim com um objetivo no mundo terreno de cumprir algumas tarefas, assim, e a pessoa começa a desvirtuar muito. Porque está no mundo terreno aqui, ela se empolga com coisa assim, começa a sair fora de toda aquela linha. Por, vamos dizer assim, caridade, aqueles amigos espirituais, aqueles benfeitores, dá um jeito de, por exemplo, levar ela para o mundo espiritual mais rápido antes que ela comece a se complicar mais ainda a situação dela, né? Ou de outras pessoas próximas dela, né? Mas, como isso funciona, quem somos nós, né? Perante a lei divina. Tem muitas coisas aí que a gente não consegue entender. A gente pode criar suposições, criar ideias, né? Mas a gente sabe relato disso. Né? Agora, entender a mecânica disso, porque... Agora, o suicídio é bem claro. Ou o suicídio, seja ele aquele que a pessoa chega lá e tira a vida mesmo, ou aquele que é provocada inconscientemente, involuntariamente, involuntário, é a pessoa que bebe demais, o que faz risco, tá? Ela está provocando uma situação que ela pode fazer, e são considerados suicídios, né? Ela bebe, tem vida desregada, ela vai queimando o fluido vital dela, ela está antecipando a tua ida, porque você está desgastando, né? Mas assim, se a gente pensar assim, tem pessoas que é de má índole, que ela às vezes fuma, bebe, quem vive até 90, 100 anos, né? Aí vai criando alguns questionamentos. Aí eu tenho uma explicação que para mim faz sentido. Porque a gente fala assim, se fosse um homem de bem, teria ido. Ué, é porque nós valorizamos o mundo terreno. Se fosse um homem de bem, teria ido, ele tinha partido antes, porque ele já vai para o lugar dele, definitivo, né? Se ele ficou mais tempo aqui, porque ele precisava ter mais tempo, mais oportunidade aqui para ver se dava um cutucão para ele melhorar, né? Para ele mudar. Então, nesse tal, ele fica mais, né? Passando por tudo isso, até para ver se ele despertava, né? Fala, pô, você tem que ficar o máximo possível aí. A gente não entende direito, a gente pode ter algumas ideias e coisas assim, mas a mecânica de tudo isso é difícil da gente entender, né, gente? Bom, gente,
Tá aí um tema, eu acho que se vocês quiserem discutir depois lá no grupo, nosso grupo de WhatsApp, nós estamos lá à disposição, coloca lá as perguntas, dúvidas, né? Muitas pessoas hoje não vieram e o tema é bastante interessante, né? Eu acho que é um tema bem bacana. E vamos dar continuidade. Alguém quer fazer a oração final agora para nós? Para não ficar repetitivo? Hoje eu vou fazer esse período. Faça, isso. Vou começar a participar. Bom, primeiramente, vamos agradecer ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, aos benfeitores, à espiritualidade amiga que está sempre presente para nos ajudar, nos dando força e proteção, nos dando sabedoria, discernimento para conseguir enfrentarmos os problemas do dia a dia e estarmos sempre presentes, com muito ânimo e vontade de aprender. Que todos os irmãos presentes que estão aqui para nos auxiliar, cada vez mais estejam elevados, com muita luz, muito amor no coração. A todos que estão presentes, que tenham uma boa noite de sono. E que o Senhor Jesus esteja conosco em todos os momentos, em todos os lugares, para que possamos ir diante da nossa caminhada, em todas as dificuldades, encontrar sempre o consolo, a palavra amiga, o apoio. E uma boa noite a todos. E bons sonhos a todo mundo, né? À noite, se tenhamos bons sonhos e lembramos amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.